No outro vídeo eu falei para você a respeito de você ter moderação e prudência para você atingir as suas metas, ou melhor, para você construir as metas de um jeito coerente, de um jeito sensato, de um jeito sem alopração, sem oba-oba, sem megalomania. É claro que não dá para a gente ter 100% desligado disso, afinal a gente vive num mundo onde a gente precisa ter recursos, a gente precisa construir, a gente tem coisas que você gosta, que são importantes para você. Mas quando a gente diz esse 100 é para que você não deixe este tipo de influência ele contaminar a sua meta e desviar você de um caminho mais estruturado, de um caminho mais sereno, de um caminho mais ordenado para você atingir aquilo que você precisa. Então, muito empresário, conforme eu venho trazendo, está muito sobrecarregado, está cheio de coisas para fazer, não sabe por onde começar, porque não soube priorizar, né? E priorizar é uma frente do seu negócio que ela é demandada por conta de uma característica muito vital que todo mundo precisa desenvolver, que é o senso de limite. É o senso que não dá para você fazer tudo. Muita gente, muito empresário, eu acho que é importante reforçar, está utilizando um negócio para reforçar, para compensar um complexo de inferioridade, faz parte, a escassez muitas vezes, em tempos de infância, ela gera muita dor, ela gera muita limitação e muita gente acaba utilizando o negócio por uma superação, para provar algo para alguém, para ter muito. E a gente sabe que, olhando sob um ponto de vista mais aprofundado, isso pode tirar a capacidade de se atingir as metas com consistência. A gente vê muita gente trabalhando negócios como se fosse uma serra pelada, como se fosse aquela oportunidade, aquela janela de oportunidade, vai todo mundo lá e começa a desbravar, e o próprio sistema agressivo de desbravar acaba com as oportunidades, e aí vira um ambiente extremamente hostil, como era o da Serra Pelada. Se você vira uma foto da Serra Pelada, é um ambiente horroroso, e muita gente se submete a isso, nas corridas do ouro dos negócios. E cara, a gente precisa mudar um pouco esse jeito de pensar e de se atingir metas agora, porque primeiro que nesse nível se for sobre um nível de consumismo e de acúmulo, a gente não vai chegar muito longe nisso. A gente está vendo o modelo que o nosso mundo está vivendo e a gente vê que realmente, cara, desigualdade, tem muito problema social, a gente tem gente muito rica acumulando, tem muita gente, só que ao mesmo tempo tem muita gente rica doando, fazendo coisas boas, e tem gente muito pobre faltando, e muitas vezes a criação, né, o contexto marca profundamente muita gente que utiliza isso por uma forma de compensação, e aí se perde a moderação e se perde também a prudência. Né? Porque quando você se perde na hora de formular um resultado e saber de uma prioridade na tua empresa, quando que se perde a prudência? É quando você é tomado por um senso de urgência, de que aquela grande oportunidade, de que você tem que fazer. Muitas vezes a gente é tentado, a gente vem com uma energia, com um ímpeto que ele precisa ser contido. Nem tudo que você tem ideia, que a gente tem de ideia no nosso negócio, a gente tem que ir lá e fazer. A gente precisa ter moderação, a gente precisa ter autocontrole, né? E a gente precisa desenvolver a prudência, que é os meios corretos para os fins corretos, para que você não faça um resultado a qualquer custo, para que você não venda a tua alma ali para conquistar uma coisa que muitas vezes unicamente é uma segurança unicamente material, que ela é importante, a gente precisa só que a gente precisa ter uma progressão, uma gradação. E uma das coisas que vai ajudar você a ter essa progressão e essa gradação é você saber pensar por prioridades. Porque tem gente que perde a noção do senso de prioridade, de limites, e faz tudo ao mesmo tempo. E ao fazer tudo, entra numa loucura. A pessoa fica endoidece, fica tantã, fica doida. O empresário chega doido. Tem gente que chega aqui esgotado, aqui na Decision Pro, e o nosso trabalho é ajudar a pessoa. Olha, isso aqui você vai fazer agora, isso aqui vai ficar para depois, olha, isso aqui não vai dar para fazer. Muitas vezes assume muitos compromissos por querer agradar as pessoas. Então, cara, são tantas coisas que a gente precisa desenvolver que, particularmente, veja bem um caso, né? Um caso que é muito comum. O cliente vai lá, ele tem uma pessoa da equipe e ele tem uma nova ideia. E aquela pessoa da equipe poderia desenvolver aquela ideia. Muito empreendedor, sem perceber, vai lá e já apresenta essa nova ideia e não leva em consideração que aquele colaborador já está com uma carga de trabalho grande.
E aí ele coloca mais uma coisa. E se o colaborador ele é eficiente, ele vai lá e consegue fazer. E aí o empreendedor vai colocando cada vez mais carga. Chega uma hora que o colaborador, tem alguns que não sabem dar limites, gostam de agradar, gostam de se desafiar, e uma hora chega e entra em parafuso. E todo aquele trabalho que foi feito para que o empreendedor investiu naquele colaborador, que aquele colaborador fez para dar resultado de forma consistente, se esgota ali, o colaborador começa a entrar em desgaste, em esgotamento, fica cansado porque deixou de cuidar da saúde, e aí aquele crescimento se interrompe ali. E muitas vezes o empreendedor, no pior dos casos, perde aquele colaborador, né? Isso é por uma falta de moderação, uma falta de senso de prioridade. E aí, nesse caso, nessa conversa que ele vai ter, o que ele precisa fazer antes de ter a ideia e já apresentar para o colaborador? Ele precisa submeter aquilo a uma ferramenta de priorização. E eu vou dar eu vou dar para comentar com você aqui uma ferramenta que a gente utiliza, que ela vai passar por quatro etapas, né? E ela está em constante aperfeiçoamento aqui, que é a ferramenta de pré-projeto. Antes de você colocar um projeto em ação, faz uma avaliação, você precisa pensar criticamente, né? Primeiro, qual que é o objetivo desse projeto através das prioridades. Então, a primeira coisa é as prioridades, objetivos bem alinhados do que é mais importante. Depois a gente vai ver quem vai fazer, que são as pessoas. Depois, se você tem os meios, os processos para executar. E, por fim, você tem que criar um começo e meio fim, um compromisso com começo e meio fim para executar aquilo. Isso a gente chama de alinhamento de pré-projeto, que não é para ainda você ir lá executar. É para você colocar no papel a tua ideia. E nessa ferramenta que a gente utiliza aqui na Decision Pro, dessas 4 etapas, a pessoa escreve. Mas ela escreve não deterministicamente, olha, estou dando um comando aqui. Ela escreve para poder avaliar pontos de atenção. E quando você sabe que essa ferramenta funcionou bem, é quando o empresário diz o seguinte: puta, eu não tinha pensado naquilo. Que aí é quando ele refletiu e ele não tinha pensado numa possível interferência daquilo. Em casos práticos, a gente pega muito assim, puta, o empresário fala assim, cara, eu não tinha pensado que se eu colocar mais esse projeto agora, eu acho que a pessoa vai perder o foco naquele outro projeto. Puta, eu não tinha pensado nisso. Porque muitas vezes o ritmo mental do empresário corre mais rápido que o ritmo mental do colaborador. Então, veja bem, antes de você submeter qualquer ideia a uma pessoa, você precisa lembrar que qualquer ideia que você tenha, ela vai consumir recursos, ela vai consumir recursos de tempo, ela vai consumir energia tua, energia mental, eu digo, tá? Disposição física, ela vai consumir as finanças, porque o teu tempo ocorre no dinheiro também aqui, né? Você tem um custo mensal, ela vai demandar de recurso do teu colaborador, talvez você precise combinar um valor a mais. Então, muitas vezes a gente vê, sobretudo no mercado do conhecimento, que é mais difícil de definir os limites, de pessoas tendo ideias alucinadas, querendo fazer vários projetos ao mesmo tempo, começando um monte de coisas e não conseguindo terminar nenhuma e muitas vezes perdendo a fluência, perdendo a capacidade de continuar perseverando, porque gastou muitos recursos ali, ou seja, em contratações, teve ideia, foi lá e contratou uma pessoa e aquele cargo não era tão essencial para aquele momento, não existia um planejamento claro ali para aquilo se executar. E é por isso que a gente passa por essas etapas, prioridades. O que é mais importante? Ao fim desses 3 meses que a gente vai validar esse projeto, o que tem que ter acontecido para a gente saber que, opa, deu bom, né? Essa é uma forma de pensar sobre prioridades. Aí depois, cara, é o seguinte, definir bem a prioridade. Quem será responsável por isso, né? Quem que vai fazer? Muitas vezes você pode até já ter visto esse tipo de ferramenta em algum lugar, mas você viu de um jeito que era utilizado assim. Você vai lá e preenche. Não é só para ir lá e preencher, é para pensar. Quem vai fazer isso aqui? Quem será o responsável? Se eu quiser colocar essa ideia em prática, vai ser eu que vou ter que fazer, porque eu não tenho braço no meu time, tá todo mundo já sobrecarregado. Então, depois, cara, os processos. Eu sei fazer isso, os meios. A gente tem maneiras de fazer isso já ou a gente vai ter que aprender? Porque você imagina, se tiver que aprender, ainda vai ter uma curva de aprendizado. E por fim, o projeto. O projeto vai ser o começo, o meio e fim daquilo para você saber se você conseguiu executar. E aí? Tá claro cada uma dessas etapas? Conseguiu responder o como você vai fazer cada uma delas?
Se você conseguiu responder a cada uma delas, viu que você tem os recursos com moderação, com prudência, com o pé no chão, porque tem gente que não vai achar que tudo é possível, vive no paraíso da infância e acha que tudo é possível e que não tem limite. Para esse tipo de pensamento não tem o que fazer. Se o cara mesmo assim passar por um processo desse e achar que não existem limitações, aí a gente tem um problema. Mas você provavelmente, ao fazer essas perguntas, você vai pensar, vai poder simular mentalmente. Essa é uma capacidade muito massa que o nosso cérebro tem de fazer ensaios mentais. E aí você vai poder fazer o seguinte, não é não fazer ou fazer de cara, agora eu vou ter que conversar com a pessoa, fazer um alinhamento, mostrar para ela como eu estou pensando. E se um projeto começa desse jeito, você pode ter certeza que ele termina normalmente melhor, mesmo que muitas vezes ele não tenha atingido as expectativas. Acontece com nossos clientes aqui de iniciar parcerias e a parceria começa e não consegue, né, por diversos motivos, foco, por próprias limitações do mercado ou por alguma coisa que não saiu como eles esperavam, a parceria, né, de negócios, de criar um novo produto, numa coprodução ou numa orientação, ela não sai conforme era o esperado. Mas ela começa e termina bem, porque ela foi bem arquitetada desde o começo, ela foi bem alinhada. Agora, ideias que são feitas, parcerias, sociedades que são feitas de sopetão, sem termos bem definidos, sem colocar à luz a parte que ficou implícita, coisas que foram deduzidas, que são péssimas para um bom acordo, normalmente dão um baita trabalho para encerrar, porque elas começam errado. Existe um jeito, eu vou dizer assim, é muita prepotência falar que existe um jeito certo, eu acho que talvez seja, mas existe um jeito mais adequado. Eu vou fazer a seguinte analogia. A chance de você fazer besteira, construindo uma casa sem um engenheiro, sem uma planta, se você não é engenheiro, ela não é muito grande se você, ao invés de você ir lá contratar um engenheiro, quando você contrata um engenheiro, contrata um arquiteto, já dá um monte de problema, você imagina fazer isso sem? Você ir lá e simplesmente começar a construir uma casa lá, sem fazer a fundação, sem ter um projeto? É isso que a maior parte dos empreendedores fazem. E vivem sobrecarregados e cheio de problemas, estressados, porque começam as coisas sem um devido planejamento. Eu sei que o empreendedor é um cara muito da ação, eu atendo esse tipo de perfil, de personalidade. Eu sei, ele precisa ter ação, mas antes de agir, principalmente depois de um tempo, quando ele precisa ter maior clareza das prioridades do trimestre, quando ele tem muitas coisas para fazer, ele precisa se planejar. Então não dá para sair fazendo, precisa pensar, precisa avaliar, precisa passar. Essas ferramentas que a gente desenvolve cada vez mais, elas foram construídas na prática, no dia a dia, mostrando que elas trazem, no final das contas, aumento o faturamento do cara. O cara gasta menos esforço, ele perde menos dinheiro, ele ganha mais dinheiro e ele consegue bater as metas dele, porque ele fez com moderação, com prudência e com método. Ok? É por isso que é tão importante quando você está na sua jornada de empreender, de crescer, fazer o seu negócio crescer, você precisa ter sistemas e métodos, tanto para o nível de pensamento, como para o nível agora da execução da tua empresa, de como que você vai fazer isso na prática. Fechou? Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, então espero que você tenha gostado. Se se você gostou, me dá um likezinho aí para eu saber que estamos caminhando no caminho certo. E se você precisa de ajuda, se você gostaria de mais assertividade, precisa de mais clareza, saber o que precisa fazer no momento agora, o que pode ficar para depois, tem muita coisa acontecendo aí dentro da tua empresa, considere conhecer aí nossos programas que ajudam você a ter clareza das suas prioridades, para que você possa escalar de forma mais enxuta, de forma mais rentável por conta de um bom pensamento, de uma boa arquitetura de metas e das decisões que você vai tomar, e também que você consiga ter mais autonomia e previsibilidade nos seus resultados. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.